Eu sou Anderson Montalvão, inscrito para o concurso de PSS 2022 e gostaria de apresentar um pouco sobre a metodologia que eu imagino que seja ideal para poder passar o conteúdo de projetos na construção civil. É um tema que a gente consegue linkar as atividades que são teóricas com o nosso redor, porque a gente vive muito do lugar onde a gente vive, do espaço que a gente ocupa, está de certa forma ligado com os projetos, com o que se pensa sobre o uso do espaço e etc. A produção de projetos na construção civil, ela segue alguns passos e esses passos elas fazem um sentido porque elas visam a instigar o melhor pensamento, o melhor uso para aquele espaço, como viabilizar esse projeto para que ele ocorra, como é que a gente pode, de certa forma, saber o uso daquele lugar, as pessoas que vão utilizar. Então, tudo isso daí faz parte do planejamento e dos projetos e o desenvolvimento deles. Uma das primeiras coisas que acontece é a gente fazer um estudo de viabilidade técnica, que é fazer um levantamento do espaço que a gente tem, para qual uso a gente se destina, quais são os valores que a gente tem disponível para poder executar esse projeto, para ver se ele é viável ou não, quem que é a parte que vai pagar, quem que é a parte que vai construir, quem que é a parte que vai organizar essa obra e fazer a execução. Então, esse primeiro estudo, ele é fundamental para poder ver se a gente tem condições de executar esse projeto, de chegar ao final desse projeto, dentro do escopo que a gente imagina para a atividade a ser desempenhada. Então, o estudo preliminar, ele visa justamente levantar todas as questões que a gente tem com relação ao espaço, ao que a gente se destina, ao que se propõe esse projeto, se a gente tem os recursos necessários, se a gente tem a capacidade técnica, se a gente vai ter a mão de obra no local para poder executar esse projeto e assim por diante. Então é uma coleta de dados inicial para que a gente possa pensar e refletir se aquele projeto é viável ou não ao que se destina para aquele lugar. Após a gente ter essas informações, a gente começa a ter uma situação onde a gente tem informações e base de dados que a gente consegue estudar e saber, opa, a partir deste momento o projeto ele começa a ser viável, ele começa a ser interessante do ponto de vista financeiro, então pode ser que ele ocorra. Então nesse primeiro momento a gente faz um estudo mais aprofundado, que é o que a gente se denomina de anteprojeto. Esse anteprojeto ele tem a função de dar um norte, de já dar alguma coisa mais definida, onde a gente começa a ser um pouco mais assertivo se aquelas informações coletadas inicialmente, elas podem de fato ser executadas ou não. E é nessa fase que a gente tem maior possibilidade de corrigir problemas não previstos, algumas condições que a gente não previu no estudo preliminar, agora a gente tem a opção de corrigir, melhorar, a gente consegue estar trabalhando esses projetos de forma a torná-los mais eficazes, mais eficientes, com menor impacto no meio ambiente, assim por diante. Após a elaboração desse anteprojeto, dessas discussões, a gente parte para o princípio de que a gente se cria um projeto legal. Esse projeto legal, ele tem a finalidade de obter, tanto da Prefeitura Municipal, do Estado ou dos órgãos de classe, todas as formatações, toda a legislação, todas as condições necessárias para que esse projeto seja aprovado e ele ocorra dentro dos princípios do meio ambiente, da composição desse projeto no entorno, se ele vai ser viável ou não para que ele se propõe, e onde a gente consegue as aprovações legais, o certificado, e a gente vem trabalhando esse projeto de forma que ele possa de fato ser construído, causando o mínimo de impacto no entorno e no meio ambiente. Esse projeto legal, então, ele pode ser considerado também, a partir desse momento que a gente passa a ter esse projeto legal, como um projeto executivo. E esse projeto executivo é o projeto que vai, de fato, para a obra. É o projeto onde a gente tem onde a gente tem as ferramentas necessárias para que se contrate as empresas, o empreiteiro, para que a gente se levante a verba necessária para poder construir e, de fato, execute a obra conforme planejado anteriormente. Então, o projeto executivo ele é um projeto mais detalhado, é um projeto onde vai contemplar todas as informações necessárias para que a gente possa, de fato, executar nossa obra e seguir com a nossa construção.
O objetivo da construção é sempre ser planejar, pensar, executar, e essa fase de executar é onde a gente chama de produção de projeto, que é a fase de obra, de canteiro de obra em si. Então, o acompanhamento da obra juntamente com o projeto é extremamente necessário, porque a gente tem ali nesse momento a obrigação de seguir o que foi planejado, de seguir as orientações técnicas, o que foi acordado na aprovação do projeto legal, e que a gente possa executar esse projeto da melhor forma possível dentro de todas as normas conforme estabelecidos lá no projeto legal. Então essa fase de produção, por mais que seja uma fase de execução física, de obra física, ela está muito ligada ainda na fase de projeto, porque o projeto norteia toda a construção para que a gente possa chegar no final e de fato ter aquilo que a gente se planejou no início. O acompanhamento de obra também se faz necessário e pega junto com essa parte de produção, ou seja, a gente tem uma equipe de produção, obra, e a gente tem um responsável técnico ou um técnico de obra, um engenheiro ou um técnico de edificação, que tem a instrução de fazer essa linkagem, de pegar as informações de projeto e justamente acompanhar com o que está sendo produzido em obra para saber se está de acordo. É como se fosse um fiscal realmente de obra, que vai nortear todas as fases de trabalho, todas as operações para que o projeto seja atendido em sua totalidade. Após a execução dessa obra, tem o que a gente chama de entrega da edificação. A entrega da edificação é uma fase onde a gente consegue averiguar se a obra foi feita de acordo, se as condições que foram executadas a obra estavam de acordo, se todos os elementos construtivos atenderam à necessidade do projeto, se existe alguma correção a ser feita, alguma manutenção a ser indicada, e é onde a gente consegue ter a finalização e conclusão desse projeto. Nessa fase também é o que a gente chama e emite o CVCO, que é o Certificado de Construção de Obra. Ou seja, é um certificado que atesta que a obra projetada, aprovada nos órgãos legais, foi de fato executada e está hoje construída e finalizada, atendendo todos os requisitos ali estabelecidos. Existe também um manual para que possa ser avaliada essa obra, esse projeto com essa obra, e também que seja feita a manutenção corretiva, preventiva e dos elementos ali instalados, dos serviços executados e etc. Então, o que eu posso finalizar é que essa parte de produção de projeto é uma parte muito interessante, porque é onde a gente consegue sentar em prancheta, softwares de computador, pensar no uso que a gente quer para aquele espaço, para aquele local, para atender uma comunidade, e a gente consegue, de fato, pensar, planejar, analisar, estudar os casos, executar a obra e finalizar a obra. Então, a parte de projeto eu considero como uma das partes mais interessantes, justamente porque a gente acompanha todo o processo, desde o planejamento inicial, enquanto a gente ainda não tem nada, até o final da obra, passando por todas as etapas, passando por todos os problemas, todas as soluções dentro de uma obra ou dentro de um planejamento. Por hora era isso, eu agradeço a atenção. Muito obrigado.